TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui hoje na cidade de Estância Velha para conversar aqui, que estão em visita na cidade hoje, o Marlon e a Márcia, né, que congregam lá na igreja de Caxias do Sul e hoje vieram nos visitar. Estão aproveitando esses vasos para trazer para vocês mais um pouquinho dos testemunhos de vida e como a gente tem conseguido aproveitar essa grande mesa que o Senhor nos dá, dessa alimentação espiritual maravilhosa que nós aqui recebemos. Olá, Márcia, tudo bom? Tudo bem. E o Marlon, tudo bem, Marlon? Tudo bem, irmão? Graças a Deus, tudo bem. Muito bom. Estamos aqui então com esse casal para falar um pouquinho, né? O casal tem 2 filhos, é isso, Márcia? Isto. Sim, nós temos o Samuel e a Marliê. E os 2 já na vida da igreja. Amém, sim. Tivemos no Senhor. Isso é uma grande bênção a gente ter essa possibilidade. A gente sabe quantos pais têm uma luta muito grande para que os filhos consigam buscar um pouquinho desse caráter, dessa moral que Cristo nos oferece pela educação, né, cristã que a gente recebe. Hoje a gente vê aí uma juventude muito, vamos dizer a palavra perdida, né? Mas nem eles sabem se estão perdidos ou não, na realidade estão consumidos pelo sistema do mundo, né? E não sabem o quanto estão perdendo de vida nesse mundo afora. Hoje, pela graça de Deus, o Senhor nos trouxe uma iluminação e por essa iluminação que a gente consegue ter esta ótica de saber o quanto é importante uma vida cristã e quanto isso nos leva para essa grande promessa da vida eterna. Nós nascemos com o temporizador ligado, né? Lembrei aqui que estou com o temporizador do programa aqui. Nascemos com o temporizador ligado. Nós temos um tempo de vida. Segundo Gênesis, Deus estabeleceu lá perto dos 120 anos, né? Para que o pecado fosse totalmente sucumbido, né? Ou seja, que ele fosse trancafiado na carne e dali não se manifestasse mais, né? E é o tempo que a gente ganha para que a gente pode, com isso, manifestar o Espírito, né? E fazer aí, me sumiu a palavra, mas seria fazer, não é sucumbir, é o desaparecer, dissolver o pecado das nossas vidas, né? E hoje nós vemos aí cada vez mais uma juventude envolvida com muitas coisas, menos tudo aquilo que nós já conhecíamos, né, como vida, como de crescimento e como bem-estar. Eu acho que quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente estabelece um carinho, um amor pelos filhos e a gente começa a se preocupar com essas coisas. De repente nem nos preocupávamos tanto conosco, né? Mas quando a gente é pai e é mãe, a gente começa a se preocupar com isso. E aí nós temos, inclusive, materiais que nos ajudam com isso. Mas antes de eu falar dos materiais, eu queria saber um pouquinho da Márcia. Márcia, essa preocupação com os filhos, assim, né? Hoje, um pouco mais aliviada, porque os 2 já recebem esse ensino. Mas como é que era para ti? Como é que era ou como é que é essa questão dos filhos? Amém. Essa questão dos filhos, nós vemos assim que é algo que hoje nós só temos a louvar o Senhor, né? Porque realmente no mundo que se vive, né, que nós vivemos, a gente tem visto que o quanto o inimigo tem seduzido os jovens, né? O quanto tem levado à droga, levado à prostituição, a tantas destruições, né? Mas nós percebemos assim que o Senhor, ele tem guardado os nossos filhos, né? E algo assim é que nós sempre tivemos no nosso coração, porque eles vieram para o Senhor já, claro que muito pequenininhos, né? A Marliê tinha 1 ano e pouco e o Samuel já nasceu no caminho do Senhor, né? Então, eles sempre estiveram em contato, né, com a palavra. E no decorrer do tempo, né,
conforme eles foram crescendo, claro que houve momentos que eles não queriam estar conosco. Mas nós sempre tivemos algo, né, no nosso coração que, se nós estamos na casa do Senhor, eles têm que estar conosco. Porque ali é o melhor lugar para eles estarem, né? E algo assim, ó, que eu ouvi um irmão compartilhar, e algo muito forte assim, que ficou no meu coração, né? Que muitas vezes nós nos preocupamos com o que o nosso filho está vestindo, com o que o nosso filho está comendo, nos preocupamos com muitas coisas naturais, mas nós não nos preocupamos com o que ele está comendo espiritualmente. Então, assim, é algo que nós precisamos vigiar como pais, porque, na verdade, os nossos filhos é um tesouro precioso do Senhor, que Ele colocou na nossa mão para que nós venhamos, né, cuidar, alimentar e entregarmos prontos para o Senhor, porque o Senhor um dia vai nos requerer, né, a posição que eles estão das nossas mãos, né? E então, assim, é algo que a gente sempre se preocupou muito. Hoje eu não quero ir. Não. Por que tu não quer ir? Porque eu não estou com vontade, porque isso, porque aquilo. Não, vamos, e sim, tu vai ver que lá tu vai receber a palavra, se tu não tá ruim, tu vai ficar bem, né? Então, assim, nós sempre mantemos eles conosco, né? Nunca deixamos para que eles nunca deixamos em casa, assim, né? Sempre eles estão conosco, né? E hoje já, graças a Deus, a Marliê, ela está com 22 anos, né? E ela já casou no Senhor, glória a Deus, o Senhor abençoou ela com um varão, que é uma bênção, né? E os dois estão seguindo o mesmo caminho. Eu creio que os nossos netos, eles vão manter na mesma linha de estar sempre junto, buscando o Senhor. Eu creio, pelo menos a gente semeou isso, né? Que é algo muito importante, assim, que nós precisamos semear a verdade no coração dos nossos filhos, né? Porque, como eu disse, a gente se preocupa com o que eles comem naturalmente, mas eles precisam comer a palavra, né? Então, eles têm que ter um momento de comunhão com o Senhor, eles têm que ter um momento de alimento da palavra, eles têm que estar em contato com Cristo, né? E algo assim que o Senhor despertou muito nos meus filhos, e eu creio que entre os jovens o Senhor tem despertado muito é o louvor, né? Eu percebo assim que é algo que chama muita atenção do jovem, da criança. O Samuel, ele começou a tocar o violão acho que com uns 8, 9 anos, e a Marliê da mesma forma. E eu vejo que é isso assim que o Senhor cria raiz neles da palavra através do louvor, né? Porque é algo que desperta dentro deles uma comunhão maior com o Senhor, que é o louvor, né? E eu vejo que isso é algo que a gente precisa incentivar muito. E algo assim que a gente se alegra muito, tanto eu quanto o Marlon. Com a Marliê não foi diferente, mas eu vejo que com o Samuel até um pouco mais. O Samuel, em vez de ele estar na frente da televisão, ou de um videogame, ou de um celular, alguma coisa assim, ele está lá no quarto, né, tocando violão. A festa para ele, né, a alegria do Samuel é quando a gente compra os louvores e ele fica assim numa alegria, numa fascinação, sabe? Porque a gente vê que é algo que vem do Senhor, não porque é algo, né, que é nosso, não, é o Senhor que colocou no coração, no interior dele, né? E eu vejo assim que é tudo fruto de uma perseverança no Senhor, de saber que tu tem que manter eles alimentados para que eles venham dar o fruto, né, no futuro. E eu creio que isso eles vão levar para a vida toda. Não vai ser só agora, na fase, né, de infância, de adolescência, mas sim para a vida, né? Porque aquilo que Deus produziu no coração deles agora é eterno, é para a vida toda, né? É uma semente que vai ficar, né? E até algo assim que eu gosto de compartilhar, que teve uma fase, né? O Samuel está com 12 anos, e há um ano, 2 atrás, ele entrou assim numa fase de uma rebeldia, né? Até eu já compartilhei isso. Mas aí o que aconteceu? Eu não estava sabendo como lidar com aquela situação. E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me mostrou que eu deveria colocar um material para ele ouvir durante a noite, né, na madrugada, educação infantil.
irmãos, assim, ó, foi algo muito espiritual, muito do Senhor, sabe? Porque eu não teria tido aquela atitude por mim, sabe? Então, assim, ó, eu vi que dali 1 semana, 2 semanas, assim, ó, aquela rebelião, aquelas atitudes que não vinham de Deus, aquilo foi se dissipando, porque a verdade de Cristo, a unção do Senhor, para que dissipasse com aqueles espíritos que estavam agindo nele, o Senhor foi abatendo, né? E foi uma bênção, porque ele foi acalmando, ele foi alinhando no Senhor, né? E até hoje, isso já deve fazer 1 ano, 2, e até hoje ele pede para mim, ele por conta própria vai lá, liga o CDzinho dele e coloca. Claro que não, hoje ele não está escutando só educação infantil, mas seja o material que tiver. E interessante que eu vejo assim, ó, que é algo do Senhor mesmo, porque ele escuta 1 semana, 2 um material, daqui a pouco ele diz, mãe, está na hora de trocar, me dá outro material. Então eu vejo que é algo do Senhor que supre ele, né? Então é uma bênção, né? A gente... Teoricamente ele está dormindo, ele não sabe o que já assistiu ou não assistiu, mas ele é ministrado, ó, esse já recebeu, pode vir o próximo agora. Né? Amém. Então a gente vê assim que é uma bênção o que o Senhor produz, né? Porque nós, como pais, o Senhor nos colocou na função de nós sermos instrumentos do Senhor para educar eles, para levar a verdade para eles, né? E nós temos que buscar essa sabedoria do Senhor, porque a sabedoria vem do alto, não vem de nós, porque nós só temos coisas naturais na nossa carne, né? Então a gente vê assim que é algo que flui do Espírito mesmo, né? E eles vão, se nós perseverarmos, né? E uma coisa assim que a gente tem que eu creio que a gente tem que enfatizar. Os nossos filhos são os nossos espelhos, né? Então muitas vezes a gente diz, mas o meu filho é rebelde, meu filho isso, meu filho... Tá, mas o que eu estou expressando para o meu filho, né? Porque nós temos que ser a expressão de Cristo, tanto lá fora para o ímpio, tanto lá no nosso trabalho, assim para dentro na nossa casa, porque nós temos que dar o exemplo para eles, né? Tem uma palavra que diz que nós somos embaixadores de Cristo. Né? Então, assim, o que é um embaixador? O embaixador normalmente é um representante de um país no outro país. Né? Então, hoje nós aqui, nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que representar o Senhor onde quer que nós estejamos. E na nossa casa não é diferente. As nossas atitudes, elas têm que expressar Cristo, porque se nós comemos de Cristo, nós expressamos de Cristo. Né? E algo assim aqui que a gente sempre procura, né? Já fazem anos isso já virou uma rotina nossa. Seja o celular, seja o notebook, seja na TV, seja a parte da casa que for, tem palavra sendo ministrada, né? Tem alimento sendo liberado. Então, assim, no cômodo que a gente chegar da casa, o Senhor ele está falando e aquilo ali está nos alimentando. Claro que a gente tem que ter a comunhão da palavra, né? Mas os materiais ali, os CDs ali, eles estão rodando o dia todo. TV Menorá, né? TV Menorá lá em casa assim é dia e noite, né? Agora, glória a Deus, assim a gente tem as ministrações pelo YouTube, né? Novas do Reino, Vinde a Mim. Então a gente está sempre acompanhando, sempre se alimentando, né? Para que aquilo ali vai entrando e a gente tem que, da mesma forma, expressando, né? Então, eu entendo, assim, que nós precisamos, né? Onde quer que estejamos, ser essa expressão, liberar essa vida, né? Porque senão em vão a gente está recebendo, né? Então, aquilo que a gente está comendo, aquilo que a gente está semeando, tem que expressar, né? Isso que a irmã Márcia falou, realmente, os filhos, eles estão ali, estão querendo aprender, e eles começam a aprender de acordo com aquilo que eles estão recebendo. E geralmente é através do testemunho, ou, não digo ou, testemunho de quem eles têm comunhão, seja com os pais, com amigos, com a escola, e assim vai, né? E como a irmã Márcia disse aqui, eles vão acabar expressando aquilo que a gente expressa. E muitas vezes a gente não se dá por conta, né? Mas eu olho o filho fazendo assim, eu vou lá, mas como é que tu faz isso? Aí tem aquela célebre frase que os pais dizem para os filhos, aonde tu aprendeu isto? Né? E né, a gente diz assim, aonde? A gente vai ver, mas rapaz, era eu que expressava isso, né? Sem me dar por conta. Né? Que a gente acaba aí expressando e a gente não se dá por conta. Educação de filhos, um dos materiais que a gente tem aqui, educação de filhos,
que a gente chamava de semi-escola, hoje é um livro, tem em CD também para você. Tem outro material que é o Inculcarás a Teus Filhos, um material excelente, maravilhoso, para que a gente possa aprender mais sobre a educação de filhos. Né? E aí, como disse a minha Márcia, que os louvores hoje ajudam muito a enraizar, eu vou dizer assim, a fazer aquele imã, né, para os jovens, né? Porque para os jovens hoje, eles são tão ativos, né? Hoje a quantidade de informação que chega para eles, né? Hoje eles já são de uma outra velocidade, vamos dizer assim, né? Mas tudo eles estão... Então hoje a tecnologia está aí, eles conseguem mexer, né? Olhar a TV, ouvir som, mexer no celular, no tablet e ainda publicar alguma coisa nas redes sociais pelo computador, é uma coisa assim, né? Fazem tudo ao mesmo tempo. Então se a gente disser para eles, senta e ouve o pastor, dá um tédio neles, né? Eles ficam meio assim, então, porque aquilo é pouca informação por tempo. Então, realmente, eles são mais velozes. E o louvor, como eles têm que cantar, tocar e mais algumas coisas, acaba ajudando a prender um pouquinho a atenção deles, né? Então, tá aí. Nós estamos aqui, vamos fazer um intervalinho e já voltamos para o segundo bloco, conversando aqui com a irmã Márcia e o irmão Marlon, que vieram aqui nos visitar. Valeu? De bem com o pão.